pro Verrete, não dominou, caiu pro Piton, voltou pro Verrete, limpou, virou, girou, apontou, tirou, travado pelo zagueiro, corre então atrás, vem pra cobertura, tirou o Moura, limpa o lance, volta onde tá colocando o Adson, ele recolhe pela ponta canhota, sai da ponta, vem pra meia, mete o pé, vai embora, toca na ponta canhota, Lucas Piton, pediu, recebeu, dominou, avançou, conduziu, voltou, é outra vez, pro Hugo Moura, recolheu, mandou pro David na entrada da grande área, lavar a bomba, guardou! Seguiu, é David com a camisa 7, ele assina o que ele faz, pode vibrar meu povo, vamos vibrar meu povo, Fala galera vascaína, Vasco 1-0 fora de casa contra o Atlético Goianiense. Como vocês viram aí no começo do vídeo, coloquei a narração aí do Luiz Penedo, né? E vou trazer aqui também um trecho da entrevista coletiva aí do treinador Paiva, né? Para mim, na minha opinião, é o técnico do Vasco. O que ele tá fazendo com esse elenco é impossível, né, galera? O Vasco vence a 4ª seguida, quebrando o tabu desde 2012, que o Vasco não vence aí 4 jogos consecutivos, né, galera? Agora só falta mais 2 partidas aí para terminar o primeiro turno e o Vasco chegando aí na 9ª colocação até o momento no Campeonato Brasileiro, né? O torcedor aí do outro lado tá muito feliz, assim como eu. Vamos falar aqui sobre esse jogo. David marcou o gol da vitória, mas um primeiro tempo ali meio louco, né, galera? O Vasco começou para cima, o Atlético Goianiense indo para cima do Vasco, né, porque estava em casa, mas o Vasco conseguiu segurar os primeiros minutos, né, e depois foi se saltando aos poucos, né? O Atlético Goianiense teve a sua pressão, não conseguiu nada e o Vasco foi lá e conseguiu um pênalti, que foi analisado pelo VAR, né? Porque o árbitro marcou o pênalti em campo e eu não entendi por que o VAR chamou o árbitro, né? Porque foi claramente o pênalti em cima do Verrete, né, galera? Mas contra o Vasco acontece de tudo, né? Ficaram lá quase 5 minutos analisando o lance para ver se tinha ali, né, como desmarcar esse pênalti que o árbitro deu em campo, mas não, galera, o árbitro foi lá, bateu o pé, deu a decisão ali que foi pênalti, claro, em cima do Verrete, que foi lá e perdeu o pênalti novamente, né, novamente o Verrete perdendo o pênalti com a camisa do Vasco, né, eu acho que tem que mudar, não é porque o Verrete perdeu o pênalti não, tem que mudar aí os batedores do Vasco, né, até para confundir o adversário, porque muitos aí, né, o clube já estuda antes do jogo o batedor oficial, já mostra ali os vídeos para o goleiro, né, quem que vai bater, os lados que ele bateu, né, nos últimos jogos, então é muito bom mudar, né, os batedores. Então o Verrete foi lá, perdeu o pênalti, mas praticamente ali 2 ou 3 minutos depois, né, no contra-ataque o Vasco foi lá, o Verrete cruzou a bola para a área, o David jogou a bola para trás e o Praxedes fez o gol, né? E ficaram um tempão novamente, né? Não analisando, né? Mas não mostraram ali se o Verrete estava impedido ou não, né? Depois de um tempo que foram lá buscar o impedimento do Verrete, anulando o gol do Vasco. Ou seja, já era para estar ali 1-0 praticamente para o Vasco, né? O pênalti que o Verrete perdeu, mas enfim, o Vasco foi lá, fez o gol, anularam também o gol do Vasco. Só que isso não desanimou e não, né, o psicológico dos jogadores do Vasco não se abateram. O Vasco continuou para cima, o Vasco continuou aguerrido em campo, né, e era questão de tempo para o Vasco marcar o gol. O Vasco ficou batutando, até que no segundo tempo, né, galera, no começo do segundo tempo, sai o gol do David de fora da área, né, conseguindo aquele chutaço ali, colocando lá no cantinho, fazendo o Vasco 1-0 no Atlético Goianiense. Caberia mais, né, dava para o Vasco até ter ganhado demais esse jogo, né? O Atlético Goianiense aí não é aquele time que assusta, dentro de casa não vence, então é um sério candidato a ser rebaixado no momento, né, galera? Então, no momento também São Paulo está ganhando do Grêmio, que segura o Grêmio lá embaixo, né? Até o momento que eu estou gravando o vídeo, São Paulo está vencendo a partida, então são resultados que ajuda o Vasco, que sobe na tabela no Campeonato Brasileiro com a 4ª vitória seguida.
O que o Paiva tá fazendo com o time do Vasco, cara, é brincadeira, né? Claro que eu vou colocar aqui alguns pontos negativos que eu achei, né? Claro que não é tudo perfeito, né? Mas os resultados estão aparecendo. Mas ele colocar em campo, né? O Praxedes, cara, tá evoluindo. Cara, é brincadeira. Olha o que o Paiva tá fazendo milagre. Até o Praxedes tá jogando bola, galera. Até o Praxedes, que o torcedor do Vasco não queria ver nem pintado no banco de reserva de ouro, tá jogando aí, né? Deu passe pro gol, tá jogando muito bem o Praxedes aí com a camisa do Vasco, deu aquela melhoradinha, né, galera? Mas a gente não pode ficar aqui, né, elogiando muito jogador, que depois a gente já sabe, né? Mas colocar Galdames, cara, pra mim não. Galdames é fraco demais, esse jogador já era para ter sido afastado, tinha um clube aí interessado, não sei o que aconteceu, não sei se o clube desistiu de contratar aí o Galdames. Para mim o Galdames não deve entrar no time do Vasco, né? Então, para mim é um erro dele também. Claro, Ryan é um moleque novo, mas é um cara sonolento demais. Teve a oportunidade de matar o jogo, o Ryan não fez o gol, nem tocou a bola pro Verratti. Preferiu se jogar dentro da área, né? E perdeu a oportunidade de fechar o caixão do Atlético Goianiense. Um jogo que estava ali, né, galera, complicado, né? 1-0 só. E o Ryan perde aquela oportunidade de fazer o segundo gol, até dar o passe para o Verratti matar o jogo, né, galera? Então o Ryan também fraquinho demais. Galdames, eu acho ali que ele tirou a proteção, né? Tirou o Hugo Moura, que já tinha cartão, e depois ele repôs, né? Colocou lá o Zé Gabriel, né? Tentando ali fazer a dobra, né, de dois jogadores marcando ali. Então, Matheus Cocão, mais uma partida boa. Lucas Piton, incomparável, jogando bastante aí o Piton com a camisa do Vasco. Mais um excelente jogo do Lucas Piton. Verratti, além de ter perdido o pênalti, brigando ali dentro de campo, né, tentando, batalhando. E o Vasco conseguiu uma ótima vitória, galera. Vitória importantíssima, que nesse exato momento, vamos olhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu compartilhar aqui com o torcedor vascaíno a tabela, né, para a gente analisar aqui em relação aí, né, o momento do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Então, como vocês estão vendo aí a tabela, né, galera? O Vasco ali em 9º colocado com 23 pontos, né? O Bragantino, claro, tem um jogo a menos, né? Vai jogar ainda. O Atlético Mineiro também. Nosso próximo adversário é o Atlético Mineiro. O Vasco costuma ganhar do Atlético Mineiro aí. É nosso freguês, o Atlético Mineiro, hein? Fora, dentro de casa, o Vasco consegue ali sempre vitórias contra o Atlético Mineiro, né? Tem o Juventude que também está atrás do Vasco, Internacional, Criciúma e Cuiabá. Então o Vasco distanciou ainda mais, continua 8 pontos, né? A diferença do Vasco para o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. A diferença é essa, galera. Então o Vasco está ali, né, em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, e uma vitória aí contra o Atlético Mineiro. O Vasco consegue ali colocar uma distância, né, até do Atlético Mineiro, e conseguir chegar ali entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, já sonhar com uma pré-Libertadores, né? É cedo, mas o torcedor vascaíno já vê, né, um futebol melhor. Chegou aí de reforço, que ainda não estreou, não viajou aí para enfrentar o Atlético Goianiense. Souza, Alex Teixeira, Coutinho, né? O Emerson Rodrigues, tem outros jogadores que vai chegar. Ainda falta um zagueiro, ainda falta mais um jogador pela ponta, meio de campo. Podem chegar mais reforços para ajudar esse time do Vasco, que está aí embalado. Vencemos a 4ª seguida, né? E o Paiva está fazendo um milagre com esse time do Vasco. Beleza, galera? Agora eu vou deixar aqui também para o torcedor vascaíno um trecho, né, da entrevista do Paiva, aí, que já falou sobre esse jogo, já falou sobre mais uma vitória à frente ao seu comando do Vasco, né? Ele que está deixando bem claro, deixou claro aí antes do jogo, que está pronto para ser o treinador do Vasco, jogando em direto aí para o Pedrinho, né, que aumentou o salário dele, mas tem que efetivar o cara como treinador, cara, não tem como, né? O que o Paiva está fazendo à frente desse time do Vasco, não tem outro treinador que possa fazer igual. Beleza, galera? Então, cheguei ao final do vídeo agradecendo ao torcedor vascaíno e vamos comemorar aí mais uma vitória do Vascão. Temos aí agora o nosso próximo adversário, o Atlético Mineiro, adversário direto na concorrência ali por uma vaga na Libertadores, né? Quem diria, né? Lá atrás a gente estava pensando aí que o Vasco ia lutar mais um ano para não cair, e o Vascão está lá na frente com 23 pontos no Campeonato Brasileiro. Tem mais 2 jogos fora de casa que sacanearam o Vasco e a CBF,
mas é contra tudo e contra todos, né? A gente vai jogar mais 2 jogos fora de casa, que isso não acontece na tabela do Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco eles foram lá e conseguiram fazer isso, né? Mas vamos vencer essa partida aí contra o Atlético e tem o próximo jogo que já abre o segundo turno contra o Grêmio, beleza? Então fique aí com o Paiva falando sobre o momento da vitória do Vascão, seu momento, né, no Vasco, que soma mais 3 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, galera. Parabéns pela vitória e por uma quebra de tabu, mais um, né? Você nessa passagem, vencendo o Corinthians depois de quase 14 anos, o Vasco conseguiu através do seu comando e agora chegou à 4ª vitória consecutiva que não acontecia desde 2012. Quero que você fale sobre isso no sentido de que o Vasco agora é o 9º colocado, já começa de fato a olhar para cima e não para baixo. Então, o que representa para você, para o Vasco, essa quebra de tabu e também se falar sobre o jogo, o que você achou do jogo, a atuação do Vasco. Muito obrigado. Boa noite. Sobre o tabu, acho que para a gente é o menos importante agora, né? Muito satisfeito pelo como a equipe está rendendo, né? O que ela está jogando, o que ela está evoluindo, o que ela está tentando deixar dentro de campo. E para mim isso é mais importante, né? Os tabus são legais aí para a gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. Um jogo difícil e a gente conseguiu evoluir. Eu acho que o caminho é esse. A gente está muito satisfeito aí pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória.